É bem provável que você já ouviu falar em células-tronco e hoje eu vou dizer para você o que é essa célula e quais os tipos que existem e o que é que eles fazem, né? Porque tem vários tipos e eu vou estar aqui explicando para você exatamente a função dessas células. A primeira coisa que você tem que saber é que algumas células são diferenciadas. O que isso quer dizer? Que elas sofrem divisão celular e originam células idênticas a elas. Outras células não, elas são indiferenciadas. E o que isso quer dizer? Que elas podem se tornar outros grupos de células. E isso é bem interessante, principalmente para a renovação de alguns órgãos e tecidos, tá? Então aqui, o que seria uma célula-tronco? Seria uma célula que tem a capacidade de originar outros grupos de célula. Entretanto, esses outros grupos de célula vai depender do tipo de célula-tronco em específico. Por exemplo, eu tenho umas células-tronco totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Cada um desses tipos de células tem capacidade de originar uma quantidade e tipos específicos de células. Exemplo, as células totipotentes são células exclusivas do zigoto. É uma célula, digamos que temporária. E essa célula tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula. E um detalhe, em qualquer tipo de tecido extraembrionário. Então, qualquer tipo de célula que você puder imaginar, a célula-tronco totipotente pode ser formada. Agora tem um pequeno detalhe, é uma célula temporária, uma vez que ela é exclusiva do zigoto. Então, para poder adquirir esse tipo de célula para algum tipo de experimento, é bem provável que utilizem zigoto. Agora, existem outras células que se diferenciam a partir da célula-tronco totipotente, como por exemplo a pluripotente, que é uma célula que é bem semelhante à totipotente. No entanto, não é uma célula que você vai encontrar no zigoto propriamente dito. Você vai encontrar lá na fase do desenvolvimento embrionário, na fase que corresponde a um blastocisto. Aquelas células que formam o blastocisto é o que nós chamamos de células-tronco pluripotentes. Por quê? Porque são células que podem gerar qualquer coisa, com exceção de tecidos extraembrionários. Mas elas originam, olha só, os folhetos germinativos, como ectoderme, mesoderme e endoderme. E você sabe mais do que eu que quando a gente está estudando embriologia, é esses três folhetos germinativos que originam todo e qualquer tipo de órgão e sistema. Então, célula totipotente pode virar tudo. Célula pluripotente são células que podem virar tudo, com exceção de tecidos extraembrionários. E nós temos as células multipotentes, que diferenciam-se em apenas alguns tipos de células, tá? E ela também é responsável pela renovação de alguns órgãos. Aqui, dentro da histologia, por exemplo, a gente pode citar o caso das células mesenquimatosas, que têm a capacidade de originar alguns grupos de células específicos. Algumas células, galera, não sofrem divisão celular. Por exemplo, a hemácia. A hemácia ela não sofre divisão celular. Ela passa por um processo de diferenciação, onde se perde o núcleo e se perde diversas organelas. Então, quando a hemácia morre, para poder originar outra hemácia, vai passar por um processo chamado de eritropoiese, que é um processo de surgimento de hemácias a partir de um agrupamento de células indiferenciadas específicas, tá? Então, recapitulando, totipotente vira tudo, célula exclusiva de zigoto. Para quem não lembra o que é zigoto, tem lá a fecundação, espermatozoide, óvulo, formou o zigoto. Esse zigotinho aqui, formado aí basicamente por 4 blastômeros, essas células são totipotentes. Células pluripotentes vai estar presente no blastocisto, por exemplo, e tem capacidade de originar tudo, com exceção de tecidos extraembrionários, e são células fundamentais para a diferenciação de folhetos germinativos, como ectoderma, mesoderma e endoderma. E, por fim, as células-tronco multipotentes, que são as células-troncos que tem aí no seu corpinho, que origina determinados grupos de células, mesmo você estando aí, digamos que na fase adulta. Então, gente, esses são os 3 principais tipos de células-tronco. Comente aqui a sua dúvida, caso tenha alguma dúvida com relação ao que eu acabei de explicar. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e ficamos por aqui. Valeu!